Ricardo, aparentemente o que não está ficando muito bom são os dias do presidente, ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, à medida que aquilo que já se ecoa há algum tempo, inclusive entre aliados e entre oposicionistas principalmente, a discussão sobre a inelegibilidade do ex-presidente está se aproximando com a marcação do julgamento da ação contra ele no TSE. Pois é, a expectativa de que esse julgamento seja concluído ainda esse mês, né? Ele está marcado para o dia 22, ele pode ser continuado, se não for terminado no dia 22, nos dias 27 e 29, e há uma expectativa muito grande de que Bolsonaro se torne inelegível, né? Hoje o cálculo é que ele tem 5 votos contra dos 7 no Tribunal Superior Eleitoral, contando aí os ministros que já estavam, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, o Benedito Gonçalves, que é o relator do caso, né, que é o corregedor do TSE, e os 2 ministros novos que acabaram de ser colocados no TSE pelo Lula e que são próximos a Alexandre de Moraes. E a favor de Bolsonaro estariam no máximo 2 ministros, né, Cássio Nunes Marques e Raul Araújo. E aí algumas pessoas poderiam perguntar, bom, mas esses 2 ministros podem pedir vista, né? E aí esticar esse julgamento ou segurar esse julgamento para que Bolsonaro não ficasse inelegível. O problema para os aliados de Bolsonaro é que o TSE aprovou em fevereiro uma regra, assim como o Supremo Tribunal Federal havia aprovado, que limita o prazo de vista, né? Então, se o Cássio Nunes Marques, por exemplo, pedir vista do processo, ele só pode ficar com o processo por 30 dias, prorrogáveis por mais 30, e depois ele volta a julgamento. Então, assim, não adiantaria muito pedir vista, no máximo esticaria aí mais 1 mês ou 2, mas seria inevitável chegar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a avaliação, né? E o que está em jogo é aquela reunião que ele fez com embaixadores, que foi transmitida pela TV pública, né? Em que ele fez ataques às urnas eletrônicas, fez ali de certa forma uma campanha eleitoral dele, o que gerou essa ação do PDT na época, né? E então fica, no momento que Bolsonaro está muito fragilizado, já por outras coisas, né? Seus próprios aliados têm dito isso, grande chance de que o TSE hoje transforme, né? Do dia 22 a no máximo dia 29, ou na pior das hipóteses para os adversários de Bolsonaro, em 2 meses transforme Bolsonaro em alguém inelegível, ou seja, que não pode disputar as eleições por 8 anos, né? Agora, Ricardo, diante desse cenário que nós temos quase que uma certeza aí dessa inelegibilidade, né? Pelo menos é o cenário que se desenha. Diante desse cenário que se apresenta, como que você acha, qual a análise que você faz da construção dessa direita liderada por Bolsonaro para que um novo nome possa surgir, ou para que pelo menos não mostre que está tão impactada com esse processo de agora? Olha, a política brasileira, a gente sabe que muda muito com o tempo, mas o cenário de hoje é um cenário complicado para essa direita, porque há uma ruptura muito grande ali entre os grupos mais ligados ao PL, ao antigo PL, e aos grupos bolsonaristas. Eu ouvi isso, inclusive, de parlamentares muito próximos a Bolsonaro, de que o clima hoje é difícil, porque há ali uma guerra interna, né? Estão querendo caçar a Carla Zambelli, e o partido e os bolsonaristas lavam as mãos, porque eles culpam a Carla Zambelli pela derrota nas eleições, né? Agora há essa briga lá em São Paulo relacionada ao Ricardo Salles, que lembra muito aquela briga do Abraham Weintraub, né? Que acabou rompendo também com o grupo, e isso tem se dado em alguns lugares, né? Então há uma interpretação dos bolsonaristas mais convictos de que o PL e os partidos de centro-direita e de direita que se aproximaram do bolsonarismo estão querendo buscar alternativas mais ao centro, vamos dizer assim, né? E isso gera preocupações, então vai haver um embate agora, essa é a grande questão, né? Vai haver um embate entre o legado dos bolsonaristas, que deu muita força para esses partidos mais ao centro, e esses caciques mais pragmáticos que vão tentar cultivar aí uma ideia mais ao centro. O nome, por exemplo, de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, embora ele diga que não é candidato em 2026, é cada vez mais colocado como uma opção, justamente por isso, porque ele tem adotado uma postura mais moderada, né? E ele tem sido aconselhado a fazer isso justamente para ele conseguir unir essas duas alas.
Se isso acontecer, se ele conseguir unir essas duas alas, talvez ele chegue a 2026 com esse grupo junto, todo formado. Agora, se continuar havendo essa briga entre esses mais moderados e esse grupo mais convicto ideológico ligado a Bolsonaro, pode ser que se fragilize tanto nas eleições de 2024 e perca a chance de uma boa eleição em 2024, que chegue em 2026 sem condições de apresentar um nome viável, né? Se quiser encontrar uma foto de potenciais postulantes a esse espaço de novo nome da oposição ao governo Lula, se pegar uma foto da semana passada do consórcio da integração sul e sudeste, tem alguns nomes ali bem desejosos de ocuparem esse lugar, né, Ricardo? Agora, para falar sobre o governo Lula, que ontem teve um dia também de anúncios, mas de uma maneira que André Janones diria, no seu modo, atabalhoada, sem comunicação e etc., mas que de fato se provou, Ricardo, ser ainda muito distante do ideal para comunicar bem aos cidadãos brasileiros, a empresários, às aspirações do mercado, o que são os planos do governo a cada pacote ou programa ou ideia que está colocada na rua, né? Eu acho que fica cada vez mais claro que a comunicação do governo vai muito mal, né? Assim, integrantes do governo têm defendido, dizendo que não é tão simples assim, que o governo não vai se transformar nessa máquina que é a máquina de comunicação na internet, porque o governo vai ser mais pragmático. Mas o fato é que não dá para você de manhã cedo acordar sem saber que vai ter um evento com 2 programas importantíssimos do governo. O ministro chega para uma reunião e diz que talvez que o governo que aquele programa, um daqueles programas, no caso dos carros, estava sendo modificado, vai para uma reunião. Nessa reunião eles decidem, tá tudo certo, vamos avançar com esse e também com o outro, com o Desenrola, que está parado há um tempão. Aí enfiam esse anúncio no meio de outros 2 eventos, mas o presidente não pode participar porque ele já tinha uma reunião marcada. Aí anuncia-se o programa por meio de um quebra-queixo do Geraldo Alckmin com o Fernando Haddad, né? E ainda cheio de dúvidas, né? Tá todo mundo muito cheio de dúvidas, sobretudo o programa dos carros populares, né? Mas me choca mais o Desenrola, que é um programa seria super positivo para o governo, que não fosse apresentado com pompa e circunstância, com a presença do presidente, com o detalhamento todo da questão, com já tudo pronto, né? Porque vai enviar uma medida provisória, mas o aplicativo não está pronto e acham que o aplicativo vai ficar pronto entre julho e agosto e aí faz por meio de medida provisória, que o Congresso já não queria, né, que fosse por medida provisória, mas aí diz, bom, não tem problema se o Congresso derrubar essas MPs depois, porque a ideia é que o programa só dure 4 meses, então é justamente o prazo de duração da medida provisória. Parece muito improvisado, né, muito improvisado para um governo que quer ser profissional na comunicação, né, e aí fica todo mundo sem saber, o mercado sem saber, a pessoa não sabe se compra carro, se não compra, o outro fica com as dívidas deles, não sabe se paga, se não paga, né? Esse, inclusive, das dívidas é uma coisa muito clara. Você tem que entregar o programa quando tiver tudo pronto, porque senão quem tá para pagar a dívida não vai pagar, vai esperar para ver o que acontece. Isso é ruim também, né? A impressão que a gente tem, Ricardo, é que o governo quer ser popular, trazendo aí informações ou querendo lançar projetos que possam parecer bons para a população num primeiro momento, quem vem o anúncio, né? Quem não quer carro com preço mais barato, mas na verdade se enrola quando precisa se explicar. E aí a gente vê o resultado totalmente ao contrário, né, daquilo que era prometido. A gente vê paralisação aí de montadoras, a gente vê um recuo dessas montadoras que movimentam, né, a economia do país, com postos de trabalho e venda mesmo, exatamente porque o governo não consegue sequer se explicar. É isso, e apresenta o negócio pela metade. Agora, isso tem uma dose de proposital, porque Lula, inclusive isso é uma diferença grande entre os governos Lula e o governo Dilma, por exemplo. A Dilma não gostava que vazasse nada do governo, ela queria que fosse tudo anunciado, tudo de uma vez só. Ela ficava irritadíssima quando algum nome que ia ser indicado vazava ou alguma informação sobre o projeto. E Lula, ao contrário, ele gosta que vaze antes para ele testar as reações. Então vaza a informação e vê o que as pessoas acham. Aí as pessoas criticam e depois vem o governo e fala, não, nunca pensamos isso, na verdade não é nada disso, as pessoas disseram isso, mas não é isso. E isso se deu, por exemplo, na questão das compras no e-commerce, né? Na questão das varejistas asiáticas. Isso tem se deu agora nessa questão dos veículos. Isso de alguma forma se deu no Desenrola, em menor grau, mas também deu. Então agora tem se dado com nomes de possíveis ministros, né? Estão falando aí do Celso Sabino como possível ministro do Turismo. Então
da interpretação do Lula de que para o governo é bom vazar as informações antes e testar e ver o que a sociedade acha, né? Mas, evidentemente, isso causa uma confusão também, e principalmente quando mexe nessas questões econômicas, que é uma questão muito séria, né? Porque mexe muito com as cadeias produtivas, é perigoso, né? A diferença, talvez, principal, Ricardo, é que o bate-cabeça e a oposição de antes não é a mesma oposição de hoje em dia. Uma medida trabalhada hoje ecoa muito mais rápido, chega a muito mais lugares do que talvez chegava antes, né? Rede social, fake news, etc. cumprem esse papel de fazer isso ecoar de uma maneira muito, muito, muito diferente, e talvez o governo esteja calculando exatamente esse ponto.